Saudações, caríssimos! Estamos aqui mais com um novo vídeo da sessão Sobre Mim. Então, para quem ainda não me conhece, sou o professor Rafael. Eu sou formado em História, sou mestre, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, né? E essa sessão se dedica, né, a falar um pouco sobre a minha vida, né, sobre algumas questões que eu acho que podem contribuir, né, da minha experiência, da minha formação, para outras pessoas, né, que queiram seguir a área de história, a área acadêmica, ou alguma coisa assim, né? E hoje eu decidi falar na semana passada, falávamos, né, de como surgiu o meu gosto pela história, né? E hoje eu gostaria de falar sobre como foi um pouco a minha trajetória acadêmica, né? Então, eu entrei no curso de História na Universidade Federal do Paraná no ano de 2006, né? Fiz o vestibular no ano de 2005, então entrei em 2006. E, como eu havia falado anteriormente, o meu interesse principal era a história antiga e medieval, né? E, portanto, a, a ideia era trabalhar em algum desses quesitos, né? Digamos assim, aprofundar as minhas pesquisas, trabalho de conclusão de curso, né? Monografia nessa área. E aí, no segundo semestre de 2006, eu comecei a ter aulas com a professora Fátima Regina Fernandes, né, aula de História Medieval, e ela trabalha bastante com História Ibérica, principalmente com Portugal medieval, né? Eu tinha interesse mais na história de Castela, no processo de Reconquista, e especificamente na história do rei Fernando III de Castela, que foi rei de Castela de 1217 até 1252, né? Porque ele é um santo, né? É um monarca canonizado, né? Que lutou numa espécie de cruzado. Só que diferentemente de São Luís, né, seu primo, né, o rei Luís IX da França, que morreu num cerco sem ter efetivado uma conquista militar, né, Fernando III foi um monarca que conseguiu conquistar vários territórios que estavam, né, sob domínio muçulmano ao longo de seu reinado. E aí acabei me dirigindo a esses estudos. Também fiz várias disciplinas eletivas, né, que são aquelas disciplinas não obrigatórias, com o professor Renan Frigueto, né, que é professor de História Antiga, que trouxe uma concepção nova para mim, né, porque ele trabalhava com o conceito de antiguidade tardia, né, ou seja, então aquele período do final do Império Romano, né, e a formação dos reinos bárbaros, né, é trabalhado como uma continuação da antiguidade, né, e não como o início da Idade Média, né, tanto que quando eu fui ter aula de Idade Média com a professora Fátima, nós começamos com o período carolíngio, né, já no século VIII, portanto, né. E tanto as aulas do professor Renan quanto da Fátima me trouxeram bastante um olhar novo, né, sobre o contexto antigo medieval, né, no sentido de analisar a sociedade, a política do mundo antigo medieval a partir dos conceitos daquele período e não a partir dos nossos conceitos, né? Então, ter uma compreensão melhor de como a
aquelas sociedades, ou ao menos os grupos, né, pensantes, dirigentes, né, daquelas sociedades, enxergavam, né, a função da política, o funcionamento, né, a finalidade do poder político, a sua origem, a sua legitimidade, etc. Também não cheguei a fazer História Medieval 2 com a professora Marcela Lopes Guimarães, mas assisti algumas aulas dela. Também trouxeram um insight interessante, porque ela veio da área de literatura, então ela fazia bastante link, né, entre literatura e história, né? Então pegava um pouco bastante parte cultural também, não só das crônicas, mas das cantigas, né? Analisava algumas questões da arte medieval também. Tinha uma forma da aula extremamente cativante, né? Tive outra professora que me marcou bastante foi a professora Joseli Mendonça. Fiz uma eletiva com ela sobre... na verdade, foi com ela e com a professora Andréa Doré, né? Então, era uma disciplina que trabalhava tópicos de história da África e da Ásia, né? Então, em História da Ásia, a professora Andréa Doré trabalhou com a gente a atuação portuguesa no Índico, né? E trouxe um estudo que eu achei maravilhoso do Luiz Felipe Tomás sobre a concepção de Império Manuelino, né? Sobre o projeto político de Dom Manuel I, né? Um projeto de imperial e cruzadístico, né? Isso já depois da Idade Média, já no período renascentista, né? E a professora Joseli, ela trabalhou também em História da África com a gente, e além de eu conhecer vários povos africanos interessantes de serem estudados, né, como o Reino de Mali, o reino de Songhai, os impérios ali de Daomé, né, o reino de Daomé, Benin, etc. Ela também foi quem me ensinou, né, isso eu sou grato até hoje, né, como escrever uma resenha acadêmica, né, qual que é a diferença de uma resenha acadêmica para o gênero de resenha comum, né, que a gente aprendia para o vestibular, né, no ensino médio. Então ela deu muitas dicas assim de como produzir uma resenha acadêmica de livro ou de artigo, né, para publicação científica, né. Isso durante a graduação, né, durante a graduação principalmente. E aí eu acabei fazendo, né, portanto, meu TCC em História Medieval. Falei sobre o reinado de Fernando III de Castelo, o processo de reconquista, o fortalecimento do poder régio, né, dentro dessa questão. Na época, a apresentação de TCC na Federal era um pouquinho diferente, né, a gente não apresentava sozinho perante a banca, né, mas é feito meio parecido como nas comunicações, né, de eventos acadêmicos, né, então era dividida por mesas temáticas, né, com trabalhos de abordagens, né, ou de temas parecidos, né, e aí cada um apresentava de 10 a 15 minutos e tinha 5 minutos para perguntas, né. Então foi feito dessa forma, né, fui aprovado, né, passei, etc.
E eu fiz uma disciplina com a professora Fátima, já no final da graduação, que a gente trabalhou especificamente as teorias das relações de poder, né, entre poder espiritual e poder secular dentro da Baixa Idade Média, né. E aí eu me interessei bastante por isso, né, tem os trabalhos do professor José Antônio de Souza, né, e do professor João Moraes Barbosa, mas especialmente do professor José Antônio de Souza, foram essenciais nesse sentido para mim, né. E, portanto, eu acabei trabalhando, fui conversar com a professora e falei, olha, quero fazer um trabalho sobre teoria política medieval, né? E eu queria trabalhar com eu vejo que o pessoal gosta mais de trabalhar, tem mais gente trabalhando os defensores da proeminência do poder temporal, né? Como Marcelo de Pádua, Guilherme de Ockham, e eu queria trabalhar com algum autor que trabalhasse, né, a defesa da proeminência do poder espiritual. Eu falei, olha, eu estou em dúvida entre trabalhar a obra do Egídio Romano, que escreve ali por 1300, mais ou menos, né? Um agostiniano, né? Ou trabalhar a obra do Álvaro Paz, ou Álvaro Pelayo, né? Que é um franciscano, que escreve ali por volta de 1330 a 1340, né? E aí ela acabou me aconselhando, olha, trabalha, né, com o Álvaro Pelayo, né, porque ele tem uma proximidade maior com o contexto ibérico, que você já trabalhou, dá para fazer uma discussão interessante, né. E aí, então, eu fiz o meu projeto de mestrado no ano de 2010, né, foi o ano da minha formatura. Já havia concluído todas as matérias, né, eu concluí em 2009, mas aí a formatura foi em 2010, né. E aí fiz o processo seletivo do mestrado. Tentei um concurso público para Porto Alegre naquele ano e fiz uma entrevista de emprego também para analista de material didático e na época foi bom que nenhum dos dois tenha dado certo porque, né, se eu tivesse ido para um dos dois eu não teria como fazer o mestrado, né? E aí eu fiz um projeto sobre a concepção do poder régio, né, do poder do rei, na obra Speculum Regum, né, o Espelho dos Reis, do Álvaro Pelayo, que foi escrito ali por volta de 1341 a 1344, né? E aí passei, né, nas diferentes etapas lá, né, do mestrado, então processo de projeto, avaliação do projeto, entrevista, prova, né, etc. E aí eu fiz, então, entrei em 2011, né, fiz as matérias de seminário, né, que nós discutimos as questões do projeto, fiz uma disciplina de literatura com a professora Marcela, que foi bem interessante também, que abriu a questão sobre o conceito de mimesis, né, de representação e realidade, né, na literatura, e aí eu consegui fazer alguns links com história da arte que eu gostava. Fiz uma disciplina de história da arte com a professora Fátima, né, de história da arte medieval, que inclusive o resultado do trabalho se encontra hoje como um capítulo publicado no livro Do Belo ao Ético, né, publicado pela editora da Universidade da Bahia, né. E portanto foi dessa forma aí, né, que fui conduzindo. Então, o primeiro ano fiz as matérias, né, 2011, e 2012 fiz a redação do projeto, né. Eu comecei a trabalhar também dando aulas, na época eu dava 3 aulas por semana, então era algo que não... para ensino fundamental, né, para sexto ano.
então era algo que não atrapalhou muito a redação da dissertação, né? Então fiz a dissertação, deu tudo certo lá, fiz a defesa lá em março de 2013, e aí 2013, daí então durante o ano de 2013 eu preparei meu projeto para o doutorado. Inicialmente o meu projeto foi trabalhar a relação entre a concepção de reino e a concepção de igreja na obra de Tiago de Viterbo, que é um autor que escreve ali por volta de 1300, também um agostiniano. Mas durante as disciplinas de seminário e as conversas com a orientadora, eu falei que eu tinha interesse em estudar os papas de Avignon, né? E aí acabei estudando, né, me focando, então, não, vou estudar então o Papa João 22, porque é um papa com uma atividade bastante intensa, um pontificado bastante intenso, né, com bastante conflitos, né, e então me foquei, bom, então vamos, e aí mudei, né, então as fontes da minha pesquisa, as fontes principais não seriam mais a obra do Tiago de Viterbo, mas os documentos, as bulas, né, e os decretais do Papa João 22. O meu doutorado foi um pouquinho mais difícil. O primeiro ano eu já estava com mais aulas, né, em 2014, que foi quando eu comecei, e aí tinha aulas de manhã e de tarde, algumas aulas eram de manhã, algumas aulas eram de tarde, então cada dia era de um jeito, né, para se organizar é bem complicado. E aí fiz as matérias de seminário, né, de discussões, e me matriculei numa disciplina que não tinha muito a ver com o meu projeto, né, com a professora Karina Belloc, mas que me trouxe bastante reflexão interessante, que era sobre o conceito de cultura, né, nas ciências humanas. Então me abriu bastante o leque de percepção assim, sobre diferentes leituras, né, do século XX, começo do XXI, sobre o tema da cultura e até algumas especificidades, né, comparando o conceito contemporâneo, né, com o conceito medieval. Fiz um trabalho sobre isso também. Ainda pretendo publicar, porque ficou bem interessante a discussão. Tô revendo algumas coisas ainda, né, para publicar. E aí os outros anos, né, seguintes foram para fazer a tese, né. Quem me ajudou muito foi o professor José Antônio de Souza, né, a professora Armênia de Souza, que esteve na minha banca de defesa do mestrado, a professora Renata Cristina Nascimento, né, que esteve na minha banca de qualificação do mestrado, também me ajudou muita coisa, me trouxe material do professor José Antônio para eu estudar. Em 2015 eu tive a oportunidade de ir junto com a professora Renata Cristina, o professor José Antônio, o professor Johnny Tagliatelli e o professor Flávio a um evento, ao 15º Congresso Latino-Americano de Filosofia Medieval em Santiago do Chile, que foi bem interessante também, conheci bastante professores, e aquele ano especificamente eles tinham estendido a temática do congresso também para período colonial, né? Então a gente também tive a oportunidade de ver palestras, né, comunicações sobre outros períodos históricos, né? Mas a partir de daí 2016 eu casei, né? E aí também comecei a trabalhar mais, escrevi alguns livros, então o doutorado foi um pouquinho mais puxado, né? Porque junto com a tese eu acabei escrevendo 3 livros, né? 2 dos quais já estão publicados, né? Que é o Teologia Católica e Direitos Humanos, que eu publiquei foi publicado em 2018, e o História dos Concílios Ecumênicos, que foi publicado em 2019, mas eu escrevi eles entre 2017 e 2018.
foram publicados pela editora Intersaberes aqui de Curitiba, né? E a tese foi bastante complicada de escrever, né? Porque os documentos estavam todos em latim, eu já havia feito latim na, na graduação, mas eu fiz apenas 3 semestres, né? Então a minha leitura do latim ela é bastante devagar, né? Não é uma coisa tão rápida, né? Então, coisa que exige ler, reler, né? E aí quando eu fiz a qualificação, né? Fizeram bastante observações sobre o trabalho, né? Que precisavam ser acrescentadas, né? Etc. A qualificação foi em 2017. E aí eu defendi, como tinha muita coisa para mexer na tese, né? Eu acabei defendendo não em março de 2018, que era a previsão inicial, né, mas em agosto, no final de agosto de 2018. Tá? Deu tudo certo também, né, fui aprovado, e aí tive 30 dias, né, para fazer os reparos finais aí na tese, né, que até, inclusive, tanto a dissertação quanto a minha tese se encontram publicadas na internet, vocês podem ter acesso a elas, né. O que eu gostaria, assim, né, de deixar sobre esse vídeo... um detalhe importante, né, que passei, uma coisa que foi muito chata, assim, é que, infelizmente, o professor José Antônio de Souza, que tanto, né, acompanhou a minha pesquisa, não pôde estar na minha banca de defesa, né, porque ele faleceu em setembro de 2017. Então, infelizmente, não pôde estar, né? Certamente teria bastante o que dizer e bastante o que puxar minha orelha na tese, né? Bom, mas o que eu queria colocar é o seguinte, né? Mais do que contar tudo isso para vocês, dizer duas coisas. Primeiro que, assim, a gente não aproveita na universidade só dos temas que são do nosso imediato interesse, né, ou dos professores que estão ligados ao nosso tema de pesquisa, né, mas às vezes discussões de outras disciplinas, né, de outras áreas, podem trazer alguns insights interessantes para a gente também, né. Por exemplo, outra coisa que eu lembrei, né, a questão de saber fazer discussão historiográfica, eu aprendi com a professora Elisa Andréa, que deu História da América 1 e 2 e História do Brasil 1 e 2 pra gente, né? Então ela falou pra mim, não, você escreve ainda muito... Isso foi em 2007, 2008, por aí, né? E ela falava assim, não, você ainda escreve muito factual, mas é pouco analítico, você tem que comparar as interpretações dos autores, etc, né? Então, isso me ajudou bastante também, né, a tornar o meu texto, meu trabalho mais científico, né, mais historiográfico. Enfim, então isso, né, a questão de que às vezes um livro você vai poder utilizar no teu trabalho de pesquisa, um livro que não esteja ligado à tua pesquisa, mas que traz algumas reflexões que você pode encaixar, o que pode te levantar outros olhares, né, porque você está pesquisando. E a outra é a gente saber delimitar as nossas pesquisas e ter ciência das nossas limitações, né? A gente não pode enxergar a nosso TCC, a nossa dissertação de mestrado, nosso tese de doutorado como assim, nossa, um trabalho definitivo sobre determinado tema. Não, é apenas mais um tijolo que a gente está colocando na produção do conhecimento. Aliás, muitos dos grandes historiadores que eu utilizei de bibliografia, eu sequer conheço ou li a tese de doutorado deles, porque o que eles produziram depois e publicaram como livros, como artigos, acabou
sendo mais relevante, né, do que a pesquisa que eles fizeram no seu doutorado, no seu mestrado, né? Então, assim, se você pensar dessa forma, né, que as pesquisas que você faz é um processo em construção, né, e não um fechamento definitivo sobre o assunto, né, até porque o conhecimento histórico pleno, né, a gente só vai ter no dia do juízo final, né, então isso vai te deixar mais tranquilo e vai te ajudar também a fazer a delimitação mais correta do trabalho, né, para você também ter tempo hábil para fazê-lo, né, e não se perder em milhares de pequenas questões, né, que por mais que sejam interessantes, a gente tem que, não, calma, o foco é esse agora, esse que não é o momento agora. Vai dar um trabalho muito interessante depois, mas não agora, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço aí a atenção de todos, né? Se vocês quiserem trocar experiências também aqui nos comentários, né? Trocar ideias são sempre bem-vindos, né? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar entre os amigos, né? Mesmo que você tenha amigos que não sejam da área propriamente de história, mas que estejam cursando um curso superior, fazendo um mestrado, doutorado, compartilhe isso para eles, de repente, talvez possa ajudar eles em alguma questão, né, de decisão sobre escolha de tema ou sobre angústia ali no momento do trabalho, etc, né? E é isso, desejo que Deus abençoe a todos, muito obrigado, um grande abraço, desejo uma boa semana para vocês.